Aqui estamos nós, de volta à aldeia da Ana Teresa, que fica junto a um parque natural. Lembram-se do que aconteceu depois dos incêndios? Toda a área do parque ardeu. Foram destruídas muitas árvores centenárias e as pessoas e os seus bens estiveram em risco. Mas Ana Teresa e os amigos encheram-se de coragem e meteram mãos à obra. Tiveram de fazer grandes ações de limpeza envolvendo toda a comunidade, adultos e crianças da aldeia. Foi um trabalho árduo, contra o tempo. Ana Teresa, em conjunto com o seu padrinho e a professora, conseguiram reunir toda a ajuda necessária para, em primeiro lugar, limpar a floresta, pois estava cheia de árvores queimadas e cinzas que com a chuva podiam ir poluir os cursos de água. O banco de sementes forneceu as sementes das árvores autóctones. Depois da floresta limpinha, o padrinho arranjou os aviões para lançarem as sementes. Todos juntos conseguiram semear toda a área ardida. Mas Ana Teresa sabia que não podia deixar de estar atento ao desenvolvimento das sementes lançadas pelos aviões no ano anterior. E assim, passado um ano, Ana Teresa, atenta e curiosa, foi dar um passeio até ao parque para ver se as sementes lançadas já tinham germinado. Uau! O parque já está tão verde! Até já se destacam umas pequeninas árvores maiores. Afirma Ana Teresa, cheia de entusiasmo. Aproxima-se para ver melhor. Oh! Já são muitas, mas são todas iguais. Isto é muito estranho, porque se bem me lembro, nós lançámos sementes de diferentes árvores. Como é possível só estarem a nascer árvores iguais? Há aqui alguma coisa errada. Ana Teresa fica pensativa. A expressão dos seus olhos é de preocupação. De repente, decide fazer alguma coisa. Vou colher folhas destas pequeninas árvores. Talvez o padrinho Zé consiga ter respostas. Ele deve saber que árvore é esta. Esta espécie está a crescer muito rápido e em grande número. Olá, Ana Teresa. Que bom ver-te. O que se passa? Pareces preocupada. Padrinho, preciso da tua ajuda. Acabo de vir do Parque Natural. Recolhi estas folhas. Sabes dizer-me de que árvore pertence? Fiquei preocupada por só estar a nascer este tipo de árvore. Nós semeámos tantas sementes diferentes. Será que não germinaram? Ana Teresa mostra a folha ao padrinho. Este torce o nariz e fica muitíssimo preocupado. Até mete as mãos à cabeça. Ana Teresa, tens razão em estar preocupada. Estas são as árvores culpadas do incêndio ter sido tão catastrófico. Não são resistentes ao fogo. Ardem como se fossem papel. Estas árvores crescem muito rápido em relação às outras e retiram-lhes os nutrientes, a água e a luz. Temos que agir depressa. Consegues ajudar-me, por favor? Já que és uma menina interessada e inteligente, vou propor-te um desafio. Vais descobrir o que se deve fazer durante o crescimento da nova floresta. Adoro os desafios relacionados com a proteção da natureza. Ana Teresa fica empolgada. De imediato, a menina decide ir falar com a professora. Afinal, aquele era um projeto de toda a turma. Era preciso arranjar soluções e a senhora professora iria ajudar, tinha a certeza. Já na escola, a Ana Teresa vai diretamente à sala da senhora professora. A senhora professora já foi visitar o Parque Natural que nós reflorestámos. Eu estive lá e tenho preocupantes novidades. Ainda não tive um tempinho para lá ir, Ana Teresa. Conta-me, como estão as nossas árvores? Temos um problema. Precisamos de agir rapidamente. Não podemos perder tempo. Que problema, Ana Teresa? O que se passa? Estava tão curiosa por saber se o nosso trabalho tinha resultado e encontrei muitas árvores pequeninas, mas todas iguais. Resolvi colher estas folhas. Ana Teresa mostra as folhas à professora. O meu padrinho disse-me que eram eucaliptos. Disse-me que tínhamos um problema preocupante para resolver. Ora, ainda bem que trouxeste essas folhas, Ana Teresa. Vamos ver se o resto da turma consegue descobrir a que árvore pertencem. A professora pega na folha e, mostrando-a, pergunta. Meninos, atenção! Quem sabe a que árvore pertence esta folha? A turma dava palpites. Uns diziam cerejeira, outros bétula. Ninguém conseguiu identificar a árvore. Ana Teresa, queres explicar aos teus colegas a que árvore pertence esta folha? Sim, claro, professora. Esta folha é de eucalipto. A turma estava confusa. Todos diziam que a folha de eucalipto era comprida e em forma de lança, e estas folhas eram redondas. Ana Teresa
explica aos seus colegas o que o seu padrinho tinha partilhado consigo. Só quando a árvore cresce é que as folhas ficam compridas e em forma de lança. Mas quando os eucaliptos são árvores ainda pequenas, as folhas são pequenas e redondas, como esta que tenho na mão. Mas sabem o que está a acontecer no Parque Natural? Estão muitos eucaliptos a nascer na nossa floresta. Infelizmente, os eucaliptos estão a invadir todo o parque. A turma, em grande alvoroço e preocupação, explica à Ana Teresa que foram os eucaliptos os responsáveis pelo grande incêndio do ano anterior e defendem que, se nada se fizer, corre-se o risco de, no futuro, acontecer outro grande incêndio e, puf, lá se vão todas as árvores que tanto trabalho deram a semear. Muito bem. Tudo isto está correto, meninos. Então digam lá o que temos de fazer. A turma fica em silêncio. Ana Teresa olha preocupada para a senhora professora. Todos aguardam pelas orientações da sua professora. Os eucaliptos, em grande quantidade, vão roubar os nutrientes, a água e a luz às árvores autóctones que semeamos. A essas árvores chamamos de árvores exóticas dominantes. Por isso é que temos de proteger as árvores autóctones dos eucaliptos, para termos uma floresta sustentável e resistente ao fogo. Temos de ter cuidado com elas, porque têm muitos óleos essenciais que ajudam na propagação dos incêndios. Todos manifestam a vontade de agir depressa. Quando chegarem a casa, vão contar isto aos seus pais e pedir ajuda. Ana Teresa, depois do dia na escola, vai cantarolando de satisfação e encontra o padrinho pelo caminho, mesmo junto à floresta do avô. Padrinho, já tenho a solução. Eu sabia que ias arranjar uma solução. Então, diz-me o que sabes. Temos de proteger a nossa floresta autóctone dos eucaliptos, que são uma espécie exótica dominante. Vamos ter de os arrancar rapidamente. Ana Teresa, já pensaste que os eucaliptos também são árvores importantes na natureza? Todos os arbustos e plantas nos protegem dos predadores e muitas delas servem para a nossa alimentação. Se os arrancarem todos, eu e os meus outros amigos ficamos sem as nossas casas. Tens razão, Coelho. Não tinha pensado nisso. Temos de pensar numa solução global. Ana Teresa fica então perante um dilema. Despede-se do padrinho e diz-lhe que vai aconselhar-se junto do seu avô João. Avô, preciso muito dos teus conselhos sábios. Estou com um dilema. Então, netinha, diz-me o que se passa. Ana Teresa conta ao avô que os eucaliptos estão a querer dominar a floresta e a solução que a sua turma deu para resolver o problema. E também as preocupações do coelho com a casa dos animais. Ana Teresa reflete em voz alta. Eu já sei que não podemos deixar crescer os eucaliptos, mas os animais precisam de vegetação para sobreviverem. O que faço, avô? O coelho tem toda a razão, Ana, mas conseguimos resolver esse problema. Se não queremos esses arbustos e essas plantas na nossa floresta, podemos criar uma zona específica onde eles possam crescer livremente. Não te podes esquecer que também deves criar aceiros na floresta. Aceiros? O que são aceiros? Os aceiros são espaços de fácil acesso caso haja algum incêndio. Vamos ver se me consigo explicar melhor. São caminhos ou faixas separadoras que funcionam como corta-fogo e por onde os bombeiros e os jipes da GNR podem passar com as viaturas para combater os incêndios. Sim, avô, estou a entender. Vou já contar ao coelho e ao padrinho. Ana Teresa sai a correr para ir ao encontro deles e partilhar o que tinha aprendido com o seu avô. Ainda bem que vos encontrei. Fui falar com o meu avô e ele disse-me que podemos criar espaços onde tu e os teus amigos possam construir as vossas casas. Vamos então pôr mãos à obra. Não podemos perder mais tempo. O relógio não para. Estamos sempre a correr contra o tempo. A floresta precisa de todos nós e todos nós precisamos da floresta. És uma criança muito amiga da natureza, Ana Teresa. Mãos à obra. Padrinho, o meu avô diz que a primeira tarefa é delimitar uma ilha no meio da floresta para todos os animais. Eu vou reunir todos os homens e crianças da aldeia e vamos arrancar os eucaliptos. Ana Teresa dirige-se rapidamente à aldeia e pelo caminho vai pedindo para todos se reunirem no adro da igreja, mesmo no centro da povoação.
pede que tragam luvas e todo o material necessário para arrancarem os eucaliptos. A aldeia fica em alerta e acompanha Ana Teresa até à floresta. Quando chegam, já lá estava o avô e o padrinho. Com o trator do padrinho tinham conseguido abrir os aceiros. Assim, já havia caminhos para os bombeiros e outras forças da autoridade passarem com as suas viaturas. Uau, que dupla perfeita! Vocês trabalham mesmo rápido e bem. Ana Teresa bate palmas de felicidade. O avô e o padrinho sorriem. Como gostam de ver uma criança atenta à preservação da natureza. Desejam que todas as crianças sejam como a sua Ana Teresa. O avô e o padrinho acreditam que haverá futuro para o nosso planeta se todas as crianças forem como ela. Estavam ainda nestes pensamentos quando Ana Teresa lhes diz: Avô e padrinho, venham também ajudar a arrancar os eucaliptos que estão a prejudicar as árvores que semeamos. O coelho vê movimentação na floresta e dirige-se à Ana Teresa muito curioso. A que se deve esta agitação toda aqui na floresta? Ó coelho, estás por aqui? Estamos a arrancar os eucaliptos para que possam crescer as árvores que semeamos e construir ilhas. Sim, tu e os teus amigos vão poder ter a vossa casa, verdinha, com sombras, com água e comida em abundância. Estou tão feliz. Ainda bem que vim até aqui. Ana Teresa, muito, muito, muito obrigada. Volto já. Tenho mesmo de ir contar esta novidade aos meus amigos. O coelho salta de felicidade e vai cantarolando até chegar junto dos amigos. Ana Teresa, depois de dar uma grande alegria ao coelho, só tem tempo de acenar com um enorme sorriso. E lá foi ele para a floresta do seu avô contar as novidades aos amigos. Enquanto esta floresta não crescesse, aqui não havia comida. Por isso tinham de continuar na floresta do avô João. Mas, com a ajuda da Ana Teresa, iam ter novamente a sua casa e em breve a nova floresta também lhes daria a comida e abrigo de que precisavam. Quando finalmente o coelho chega junto dos amigos e lhes conta a novidade, estes começam a correr em direção à floresta com gargalhadas. Quando chegam à ilha, ficam eufóricos e começam a querer conhecer e ver os recantos da nova casa. Estou feliz. Conseguimos. Yupi! Isto é só o princípio. Imaginem daqui a uns anos. Depois de todo o trabalho concluído e com toda a população mais descansada e os animais felizes, reuniram-se no centro da floresta para festejar cantando. Há um ano a floresta queimou e a tristeza chegou. Se uma gota de água pode a natureza salvar, não fiques parado, vem nos ajudar. Todos juntos somos uma equipa e a floresta vamos reflorestar. Encarnado, laranja e amarelo, as cores do fogo, verde, azul, índigo e violeta, as flores e o lar. Encarnado, laranja e amarelo, as cores do fogo, verde, azul, índigo e violeta, as flores e o lar. Junto aos teus amigos, vem uma árvore plantar. Unidos somos mais fortes para o pensamento mudar. Os animais precisam de alimento e de uma casa para habitar. Se deres o teu contributo, a natureza vamos salvar.